Meu Deus, vinde libertar-me. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Salmo 69. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando mais um dia na presença do Senhor. Segunda-feira, dia votivo, dia de oração pelas almas que padecem no purgatório. E assim nós rezamos por nossos irmãos e irmãs que nos antecederam na eternidade. Ao rezar pelos que já partiram, também somos convidados a pensar a nossa própria vida e a pedir ao Senhor nosso Deus que também nós possamos entrar neste caminho de preparação, não propriamente para a morte, mas para um dia nos encontrarmos com Ele. Às vezes parece algo tão absurdo e tão fora de contexto falar disso, no entanto, é algo tão necessário para a nossa vida. Pensar a nossa existência, pensar a nossa vida e pensar que a nossa vida passa. Tudo vai passar, nós também haveremos de passar. E precisamos estar pronto para partir para junto de Deus, para definitivamente um dia voltar para Deus. Então, nesta manhã de segunda-feira, rezemos por nossos irmãos e irmãs falecidos, confiando-os à misericórdia de Deus, pedindo ao Pai das misericórdias que use de ternura, de compaixão para com os nossos irmãos e irmãs, perdoando-lhes as fraquezas e concedendo a eles um dia participar das alegrias definitivas do céu. O Evangelho proposto para esta segunda-feira, Mateus capítulo 14, versículos de 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um texto conhecido comum a nós, um texto belíssimo, a multiplicação dos pães e dos peixes. O texto começa dizendo que quando Jesus soube da morte de João Batista,
ele foi para um lugar deserto e afastado. Jesus, repleto do Espírito Santo, entende que é importante nesse momento sair ali do meio, do foco, e ali vai para um lugar afastado, claro, também para rezar, também para descansar. O que as pessoas não permitem, elas têm sede, elas têm fome da palavra de Deus, elas precisam de apoio, elas precisam da escuta e elas partem em direção ao Senhor, para onde o Senhor estava, onde elas poderiam encontrá-lo e de fato encontram. Quando ele vê a multidão, ele tem um sentimento bonito, compaixão. É um sentimento nobre, sentir com o coração, sentir com amor, olhar a realidade, não de qualquer jeito, não com frieza, mas com amor. E é exatamente isso que Jesus sente. E diz o texto que ele curou os doentes que ali havia, os que estavam sofrendo. Então, que belo. Essa também deve ser a nossa atitude. Esse também deve ser o nosso sentimento diante das realidades, não de frieza, não de indiferença, mas sermos capazes de termos sensibilidade e de agirmos com compaixão. Depois, quando vai entardecendo, a noite vai chegando, os discípulos vão olhando para a quantidade de pessoas e começam a se preocupar, entendendo que precisa deixar o povo ir, porque não tem comida para tanta gente. E vão falar com o Senhor e ele não permite. Pelo contrário, dá uma ordem: dá-lhes vós mesmos de comer. E ali acontece a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. O imperativo é do Senhor: dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus manda os discípulos fazerem isso. Abençoa os pães, abençoa os peixes, multiplica, sacia a fome e ainda sobram cestos cheios de pães. E era uma multidão incontável, aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Há aqui uma palavra de Jesus para nós também: dá-lhes vós mesmos de comer. É uma palavra de ordem, uma palavra firme de nosso Senhor. Mas esse dá-lhes vós mesmos de comer, Ele está conosco. Ele está dizendo que nos ajuda e que a sua graça não nos falta e que não precisamos ter medo. Pelo contrário, devemos ter coragem. Meu irmão, minha irmã, nesta segunda-feira, à luz desta palavra, peçamos ao Senhor um coração repleto de compaixão, um coração generoso, um coração confiante na misericórdia, no agir de Deus. Que Deus abençoe a você. Uma segunda-feira cheia de paz e de esperança para todos nós.